Seja bem-vindo a mais um dia da nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos no dia 6 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é Discernindo com a mente de Cristo. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, e diz assim: Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ao nosso texto. Frequentemente, enfrentamos a dificuldade de transpor o abismo entre o conhecimento e a ação. Embora ouçamos muito, retemos pouco e praticamos ainda menos. Continuamente buscamos novos conhecimentos sem aplicá-los de maneira eficaz na vida diária. Isso demonstra que o acúmulo de conhecimento nem sempre se traduz em sabedoria, nem o excesso de atividades reflete um verdadeiro entendimento do propósito das ações. Vamos comentar um pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre transpor um abismo que existe entre o conhecimento e a ação, entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos, nós estamos nos referindo ao que pode ser conhecido também como a Síndrome de Éfeso. O que é a Síndrome de Éfeso? Quando você vai ler as profecias, as igrejas do Apocalipse, você vai se deparar com a primeira profecia, a igreja de Éfeso. Nessa profecia, o Senhor reconhece o perseverante trabalho apologético realizado pela igreja em Éfeso, colocando à prova todos aqueles que se declaravam ser apóstolos, mas não eram. Nesse zelo que havia sobre a sã doutrina, eles colocaram tantas pessoas à prova que não se deram conta do seu próprio esfriamento e o abandono do que João vai chamar de o primeiro amor. O primeiro amor que é associado à prática das primeiras obras. Seria como você saber que o mandamento é o amor, mas não amar mais o mandamento. Eis o dilema que existe entre o saber intelectual versus o saber experimental. Eis aí a dor do muito saber e o pouco fazer. Então, tão importante quanto nos posicionarmos corretamente quanto os ventos de doutrina que sopram o nosso tempo, enganando a muitos, temos que guardar o nosso coração de toda a burocratização teológica. Por quê? Guarda isso. Ensino que não aperfeiçoa para servir, que não pratica para crescer, que não tem compromisso com o amor que edifica, não tem nada a ver com a verdade. Muitas vezes, em nome da verdade, nós nos perdemos dela. Porque a verdade não é uma ideia a ser defendida, mas é a pessoa do Filho de Deus a ser conhecida. Talvez você já tenha se visto diante desse abismo que muitas vezes parece intransponível, um abismo que existe entre o que eu sei e o que eu faço. E diante desse dilema, muitas vezes nos sentimos mal, nos sentimos pesados, nos sentimos condenados, nos sentimos frustrados. Contudo, vale lembrar que não existem abismos em Deus, porque nele e a partir dele tudo se relaciona e tudo se completa. Se em Deus não há abismos, não há separação, porque separação é morte e ele é vida, como conciliar o que sabemos com o que fazemos? Se não fazemos o que sabemos, de onde vem o querer do que fazemos? A questão está justamente no nível da relação que desenvolvemos com aquilo que sabemos. Não basta sabermos algo, eu preciso me envolver com aquilo que eu sei até que isso converta aquilo que eu quero e defina aquilo que eu faço. Precisamos aprender o que sabemos. E isso se dá por meio do processo da internalização que acontece pelo meditar as palavras que ouvimos.
cultivando pensamentos regenerados. E esse engajamento nada mais é do que a disciplina espiritual. Ouça o que Deus disse, fale com você mesmo aquilo que você ouve, até que cada palavra comece a penetrar o mais íntimo do seu ser. Aprenda a falar com você mesmo sobre os pensamentos de Deus. Segundo a terminologia bíblica, a palavra ouvir está diretamente relacionada com a palavra guardar. Então, basicamente, ouvir é igual a guardar, e guardar é igual a obedecer, a me envolver com a palavra. Por isso que os heróis da fé não se tornaram heróis da fé pela crença que tinham, mas pela forma que responderam à palavra que ouviram. Êxodo 19:5 diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança. Esse fluxo dinâmico do ouvir e o guardar precisa ser experimentado, precisa ser desbloqueado. Nós precisamos parar de ouvir muito e guardarmos pouco de tudo que ouvimos. De tudo que ouvimos, pouco cumprimos. E o pior, nós seguimos procurando coisas novas para ouvir. Estamos sempre procurando algo novo para ouvir sem termos nos comprometido com o mínimo daquilo que já ouvimos. O que nós propomos com esse devocional é experimentarmos de uma teologia viva, de uma palavra que funciona na segunda-feira. Tiago Cavaco, pastor da igreja da Lapa, em Portugal, ele faz uma citação muito interessante numa obra chamada Ter Fé na Cidade. Ele diz: para os judeus, alguém que compreenda bem uma coisa tinha que igualmente vivê-la bem. Porque se alguém fosse supostamente sábio na teoria e não conseguisse pôr em prática essa sabedoria, não seria chamado sábio. Provérbios foi escrito numa cultura que não daria crédito para sabedorias abstratas, apenas para sabedorias concretas. Olha que interessante. Dentro da cultura judaica, o ouvir e o guardar, o saber e o fazer, fazem parte da estrutura da sabedoria. Negligenciar a palavra que ouvimos é como você não se levar a sério. Por quê? Porque é como você construir uma vida sobre areia. O que mais existe hoje são pessoas tentando causar no mundo sem ter uma causa concreta dentro de si. Por isso que ouvir sem guardar, ensinar sem fazer, opinar sem conhecer, esperar colher sem plantar, é o que a Bíblia chama de um tipo de comportamento zombador. Mas precisamos lembrar que de Deus não se zomba e com princípios espirituais não se negocia. Se não nos ocuparmos com o que temos ouvido, estaremos perdendo tempo e nos esforçando inutilmente. Nathan Wilson, em seu livro chamado Morrer de Tanto Viver, ele diz: o que é cristianismo encarnado? Se você pensa algo, viva-o. Se não vive, não está pensando nisso de verdade. Você é o que você faz. O fato é que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Os nossos frutos são os nossos comportamentos. E o que fazemos não pode mais ser incoerente com aquilo que sabemos. E o que precisamos fazer? Aqui no nosso devocional, o texto continua dizendo: a inteligência espiritual vai além de ser apenas mais um tipo de inteligência, como as intelectuais ou emocionais. Ela representa a chave para uma vida plena e eficaz, combinando realizações profissionais, maturidade emocional e realização pessoal. Enquanto a inteligência intelectual nos capacita a entender o mundo tangível através de experiência, ciência ou filosofia, e a inteligência emocional nos ajuda a compreender nossas emoções e desejos, a inteligência espiritual nos permite entender o sentido mais profundo das coisas, o valor e o significado da existência. Aqui surge no nosso devocional um termo, inteligência espiritual, e eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Ao longo da história, diferentes tipos de inteligências foram identificados,
E esse conceito vem se ampliando através dos tempos. Entre essas inteligências destacam-se a inteligência intelectual, a inteligência emocional, a inteligência corporal sinestésica e outras inteligências como inteligência lógico-matemática, linguística, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal. São diversas inteligências e capacidades distintas que fazem parte da estrutura humana. Enquanto a inteligência intelectual lida com o raciocínio, a resolução de problemas, e a inteligência emocional trata das relações e das regulações das emoções, a inteligência espiritual ela aponta para uma esfera mais profunda e abrangente. Porque a inteligência espiritual fala da compreensão dos porquês fundamentais. E aqui nós propomos ver a inteligência espiritual não apenas como mais um tipo de inteligência dentre todas as outras inteligências, mas que toda a inteligência em si seja espiritual. Porque a inteligência espiritual ela é o eixo organizador capaz de dar coerência a todos os demais tipos de inteligência, ajudando-nos a responder às questões existenciais. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é o propósito? Para onde estamos indo? A inteligência espiritual vai além do saber sobre algo, porque ela sempre vai buscar compreender o porquê de algo, o para quê de todas as coisas. Ela vai além da questão prática para abordar a questão existencial. A inteligência espiritual compreende o valor das coisas em sua essência e não apenas em sua utilidade. A inteligência espiritual busca o sentido da vida para orientar as suas decisões. A inteligência espiritual cultiva valores e virtudes. Em um mundo apressado e superficial, a inteligência espiritual nos chama a desacelerar e a refletir sobre aquilo que realmente importa. A inteligência espiritual nos ajuda a encontrar significado nos momentos de crise, a desenvolver resiliência diante dos desafios, a cultivar relações mais profundas e também nos ajuda a construir uma vida mais significativa, significante e produtiva. Essa forma de inteligência nos capacita a fazer distinções essenciais entre inteligência, sabedoria e entendimento, assim como entre intelecto, conhecimento e plano de ação. E toda essa inteligência espiritual, ela tem uma estrutura. Olha que interessante. Qual seria a estrutura dessa inteligência? Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem conhecimento e entendimento. Ele está falando de conhecimento, entendimento e sabedoria. O que é o conhecimento? A partir da lógica do pensamento grego, o conhecimento refere-se à informação adquirida por meio do estudo, da observação, da experiência. A partir da lógica do pensamento hebraico, judaico-cristão, o conhecimento é relacional e experiencial e se dá dentro do contexto da aliança, da relação pactual de Deus com o seu povo. Olha que lindo isso. O verdadeiro conhecimento vem do Senhor. Que todo conhecimento é de Deus, é dado por Deus e é para a glória de Deus. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que seria o entendimento? O entendimento representa a capacidade de discernir e interpretar o conhecimento. É o processo de decodificação e de discernimento. É a habilidade de analisar e enxergar as conexões que existem entre as ideias para que você possa ter uma visão do quadro geral que possa te orientar como agir de forma mais prudente e sábia no seu momento presente. O entendimento nada mais é do que discernir as diferenças sutis que existem entre o certo, o errado, o verdadeiro, o falso, o santo, o profano, o relevante e o irrelevante. E a sabedoria?
A sabedoria é basicamente o processo de aplicação prática desse entendimento que eu tenho do conhecimento. E da mesma maneira, precisamos entender que essa sabedoria não é inata, mas ela também vem de Deus, e assim como o Tiago nos orienta, ela deve ser buscada em Deus. Por isso que Salomão, em 1 Reis 3,9, ele pede a Deus sabedoria para governar, e Deus dá a ele sabedoria. Sabedoria nada mais é do que viver de forma alinhada com os pensamentos de Deus e com os caminhos de Deus. E essa sabedoria de Deus é uma sabedoria que não funciona a partir de uma lógica natural caída, não regenerada. Por isso que 1 Coríntios 2, 6 e 7 diz: falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria deste mundo, e nem dos poderosos desta época, que estão sendo reduzidos ao nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do começo do mundo para a glória de Deus. A sabedoria tem a ver com a perspectiva de Deus. E como que funcionaria isso na prática? Tem um provérbio muito interessante que vai associar essa estrutura da inteligência espiritual, que tem a ver com a sabedoria, o entendimento e o conhecimento, num processo de construção de uma casa. Olha que interessante. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4 vão dizer: com a sabedoria edifica-se a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e é agradável. Ao contrário do que se possa imaginar, o provérbio fala que para construir algo, para edificar uma vida, você precisa de sabedoria. Sabedoria é o plano, é o projeto da construção. A sabedoria representa a visão necessária para iniciar uma obra. A sabedoria nos dá a visão espiritual de como viver segundo os valores do reino de Deus. Porque com sabedoria edifica-se a casa. A primeira coisa que precisamos é pedir sabedoria. E depois ele vai dizer que com o entendimento ela se estabelece. Eu preciso de sabedoria para ter uma visão, para ter um plano, para ter um projeto. E o entendimento é necessário para que essa construção se estabeleça. O entendimento é o alicerce, a estrutura que sustenta a construção, que sustenta a casa. Provérbios 24:3 vai dizer que o entendimento é o elemento que estabelece e estabiliza a casa. É o que faz com que a casa fique de pé. O entendimento é que vai fazer com que essas verdades espirituais sejam lançadas como um alicerce que vai promover estabilidade e sustentabilidade a tudo que estamos construindo. Então, se eu não tenho sabedoria, eu vou me aplicar a fazer coisas sem entendimento. Por isso que muitas das coisas que fazemos não permanecem, não são sustentáveis. Primeiro, ela não aconteceu a partir da sabedoria e ela não foi edificada com o entendimento. O entendimento fornece a estabilidade necessária para sustentar o que foi projetado com sabedoria. O entendimento é o suporte interno, é o que mantém a casa firmada por um longo tempo. É o que faz algo se tornar sustentável, confiável. E o que é o conhecimento? É o que enriquece, é o que preenche, é o que ornamenta, é o que dá beleza. Provérbios 24:4 vai descrever o conhecimento como aquilo que enche os cômodos da casa, que vai mobiliar uma casa, que vai preencher os espaços da casa. Então o conhecimento ele vai trazer riqueza ao entendimento. Então, à medida que nós buscamos sabedoria e encontramos entendimento nas verdades, nós buscamos nos aprofundar com mais conhecimento para acrescentar ao entendimento. Então, o conhecimento tem esse papel importante de trazer mais sentido, mais profundidade, mais clareza a tudo que nós estamos entendendo a partir da sabedoria que estamos buscando.
Então nós estamos rompendo, transpondo um abismo entre o que sabemos e o que fazemos, para que possamos desenvolver uma inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual tem uma estrutura prática, e essa estrutura prática da inteligência espiritual vai formar um tipo de gente que Paulo vai chamar de homem espiritual. Isso está em 1 Coríntios 2,14, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, porque parecem subversivas, porque parecem contraculturais, porque enquanto dentro de uma lógica você acumula, dentro de uma outra perspectiva espiritual você compartilha. Enquanto você está procurando ser o primeiro, aqui está dizendo que você tem que dar preferência. Então essa inteligência espiritual é totalmente diferente. Por isso que o homem espiritual discerne, faz distinção, compreende, faz uma leitura espiritual de todas as coisas, porém, por ninguém ele é compreendido. Um exemplo para você entender melhor isso que estamos falando é o que nós chamamos de paradigma de Nicodemos. Era um homem muito culto, um homem muito estudado, um conhecedor das Escrituras, que procurou por Jesus a fim de poder compreender. Ninguém consegue fazer o que você faz se não for enviado de Deus, se não for enviado por Deus. Porém, quando Jesus olhou para ele, a declaração dele foi muito objetiva. Se você não nascer de novo, a palavra novo ali no grego é a palavra que significa do alto. Então, se você não nascer do alto, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir entrar, não vai conseguir compreender. Às vezes a nossa cabeça pode até doer por tentarmos compreender coisas espirituais a partir da nossa limitação natural. O homem espiritual discerne tudo espiritualmente. O homem espiritual tem os seus pensamentos, as suas decisões divinamente orientadas. O homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, não por causa de uma capacidade espiritual, porque é uma questão de natureza. Um homem espiritual é alguém que tem uma nova natureza, é alguém recriado em Cristo Jesus e tem nele o Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito e ele tem uma percepção transcendente, fundamentada em valores eternos. Por isso que não é uma questão de capacidade, de competência, mas de natureza. É um novo homem, uma nova perspectiva que vai nos gerar a mente de Cristo. Voltando aqui para o nosso texto, olha o que ele diz, Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Ele destaca que o homem espiritual é aquele que, diferentemente do homem natural, discerne todas as coisas. O homem espiritual possui a habilidade de julgar com sabedoria, de examinar a realidade com profundidade e de posicionar-se corretamente na vida, evitando dualidades e abraçando uma visão integral da vida. Isso nada mais é do que o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,16, que nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo apresentada com uma capacidade de compreender as coisas espirituais por meio da nossa comunhão em Cristo e iluminação do Espírito Santo. A mente de Cristo e a sabedoria divina não dependem do nosso esforço, mas da autocomunicação de Deus, do Deus que se revela, do Deus que se deixa encontrar por nós. Isso não significa que ter a mente de Cristo é saber tudo que Cristo sabe, mas significa que, estando em Cristo, ele recebe discernimento espiritual pelo Espírito Santo para compreender os planos e os caminhos de Deus. Ter a mente de Cristo significa redefinir a nossa visão de mundo, a forma como lemos, interpretamos, respondemos, interagimos com a realidade.
Por meio desse homem regenerado, iluminado pelo Espírito Santo, podemos ver a vida e o mundo pela lente de Cristo. Isso implica que não seremos mais governados pelas tendências do mundo, mas sim por toda a verdade revelada de Deus. Portanto, ter a mente de Cristo significa pensar como Cristo, avaliar todas as coisas pela perspectiva do reino de Deus. Significa sentir como Cristo, desenvolver empatia, compaixão e amor pelas pessoas. Significa agir como Cristo, viver em obediência à palavra, à vontade revelada de Deus e refletir o testemunho do caráter de Jesus ao mundo. A mente de Cristo não é apenas uma realidade estática, mas é um processo dinâmico e contínuo em que somos diariamente modelados pela relação com o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos guia, que nos orienta, que nos faz lembrar e que dá testemunho de toda a palavra de Jesus, para que possamos viver em conformidade com toda a vontade de Deus. João 16, 13 e 15 vai dizer que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Isso significa que o Espírito Santo é aquele que está conosco aqui e agora para nos guiar, para nos orientar, para nos conduzir em toda a verdade. O Espírito Santo ensina e ilumina, dando entendimento a respeito de toda a palavra de Deus. O Espírito Santo transforma o nosso caráter e os nossos valores, a fim de que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. E finalizando aqui o nosso texto, a posse da mente de Cristo nos permite ver além do superficial, compreendendo e interagindo com o mundo de uma forma que transcende o comum e toca o divino. Por meio dessa inteligência espiritual, somos chamados a viver de forma mais alinhada com os propósitos eternos e com a justiça divina. As questões que estão aqui no nosso devocional para reflexão são: como desenvolver e aplicar de forma mais eficaz o meu conhecimento na prática diária? De que maneira a mente de Cristo pode influenciar minhas decisões e ações no cotidiano? Como a compreensão do sentido mais profundo das coisas pode impactar minha visão de mundo e minhas interações com os outros? Aqui estão algumas questões para te ajudar nesse processo de meditação do devocional de hoje. Que Deus abençoe você grandemente e que você possa desenvolver essa inteligência espiritual na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso encontro amanhã.